Então, pessoal, vou aqui comentar rapidinho as alterações dessa segunda versão de projeto, né? Como eu disse, foi algo muito pontual, então o escopo de projeto realmente a gente não teve uma intervenção estética muito pesada e conseguimos atender a grande maioria das coisas que foram pontuadas na alteração. Eu acho que agora a gente vai conseguir resolver numa boa, certo? Com as pequenas mudanças. Mas em termos de escopo do projeto criado inicialmente, não mudamos muita coisa, tá? Eu vou começar aqui pelo quarto da suíte master, certo? Então, como a gente surgiu aquela possibilidade da gente instalar uma porta de correr, como se fosse uma janela, né, do quarto abrindo para o recuo lateral, que muitas pessoas chamam de beco, é, a gente precisou só dar uma mudada no layout do quarto, mas sem mudar o mobiliário, né, que ele deveria atender, certo? Então, como a cama antes era nessa parede virada nesse sentido, então a gente inverte para que a gente tenha aqui a janela, a porta de correr, tá bom? E aí, como a gente cria essa entrada de iluminação e ventilação, sempre quando a gente tem uma abertura, o mobiliário ele tem que ser disposto meio que na perpendicular à direção dessa iluminação. Sempre o mobiliário tem que estar de lado para a fonte de luz, porque faz com que fique mais confortável, né, a incidência da iluminação. Então, por exemplo, como a gente tinha aqui a cama e o mobiliário vinha nessa parede, então tanto a cama quanto o mobiliário que ficava aqui era suprido aqui por essa fonte, certo? Então, como a gente tem a necessidade de ter uma mesa que seja estação de trabalho, que possa dispor uma penteadeira, então essa penteadeira ela precisaria estar meio que na perpendicular desse sentido aqui da esquadria que está sendo criada e de uma forma de que não comprometa a circulação com o mobiliário proposto, né? É aquela história que eu falei lá no início da nossa reunião de fluidez do projeto. É quando o mobiliário não interfere na circulação e fica um fluxo contínuo no quarto. Então, usar esse mobiliário aqui na parede não vai interferir tanto nessa circulação proposta aqui no quarto. E óbvio, a gente tem a cama, o recamier, consegue botar um tapete de grande dimensão, uma mesa de cabeceira e dispor aqui o mobiliário que for necessitado. Se futuramente quiser botar uma TV, se for o caso, consegue se colocar uma TV suspensa aqui presa no teto, aqui na diagonal, que atende bem aqui o quarto, se for o caso, tá? Mas continua com o mesmo uso, certo? Aqui sendo o closetzinho, né? Na verdade, um guarda-roupa embutido, com acesso para o banheiro confortável, né? E aqui eu estendi a parte pavimentada, porque se você realmente vocês tiverem a intenção de pendurar uma rede nesse cantinho aqui, de fazer algo, de trabalhar uma ambientação nesse espaço, vocês têm essa possibilidade, tá bom? Então, aqui a primeira resolução, com a porta de correr. A outra aqui é a criação desse office. Criar esse ambiente impactou em várias coisas. A primeira delas é na redução da área útil do living, tá? Bem como também no aumento da área do roupeiro, certo? Então, o roupeiro que antes findava aqui onde estava meu mouse, mais ou menos, ele aumentou. Qual o lado positivo disso? Aqui você consegue não só esconder aqui as caixas, o quadro VDI, o quadro elétrico, bem como faz a rouparia aqui que tem mais de 3 metros e consegue suprir bem a necessidade de todos os usuários desse quarto e do quarto de hóspedes também, certo? Isso impactou também na nossa janela, que eu acho importante ter para o cruzamento da ventilação, do vento entrar, passar por ela e sair, tá? E por fim, o único impacto meio que negativo que eu acho com a criação desse office é o prolongamento da circulação, dessa circulação social aqui, que antes findava aqui e a gente aumentou mais 1,90 m, certo? Quando a gente considera esse espaço interno, mais a espessura da alvenaria. Então, assim, aumentou um pouco mais que 1 m. Antes já era longo, agora ficou um pouquinho mais. Mas é meio como se fosse também uma surpresa para quem adentra a casa e de repente se dá num espaço aqui gigante, por assim dizer, né? Quando a gente considera toda essa área social aqui. Então é uma casa que se abre internamente para o convívio coletivo. Então eu acho que funciona muito bem, tá?
E o impacto que gera nessa região aqui, eu acho que atende também a preocupação de Vitor, que era a preocupação em relação a uma sala gigantesca. Então a gente fica aqui com um vão mais ou menos, né, de 4,30 mais ou menos por 4,9. Já eu abro o projeto para a gente conferir isso aqui com mais precisão. Não, eu posso fazer isso agora, na verdade. Ó, então a gente fica aqui, ó, com 4,35 por 4,90, né? A gente fica aqui com um living de 20 metros quadrados, é uma boa sala, continua sendo ainda assim grande, né? Ah, e o outro impacto também é que com a criação desse office e com esse prolongamento de rouparia e essa esquadria aqui, o acesso dessa suíte, que antes era aqui, né, a porta era aqui, eu trouxe ela mais para trás para viabilizar aqui essa esquadria, tá? Diminuiu um pouquinho, mas também quase nada da área da suíte, né? Realmente só perde essa circulação aqui, e aí a porta do banheiro, que antes era nessa parede, vem para cá. Continua sendo super funcional também, não tem nenhum impacto pesado que comprometa o uso, não, certo? Continua em 3 suítes bem funcionais. Vindo aqui para a cozinha, área gourmet, cozinha suja, banheiro gourmet, churrasqueira, piscina e essa áreazinha aqui, né? Eu vou começar pela piscina, que a gente tem um ponto importante. Vitor tinha pontuado que gostaria de que a gente prolongasse aqui, né? 80 centímetros ou 1 metro para viabilizar aqui a casa de máquinas e botar uma árvore. Se a gente gera todo esse espaço para acomodar aqui esses dois ambientes, a gente acaba que reduz muito a área útil da piscina, que antes tinha 7 metros e agora tem cerca de 5,35 de área interna. Continua sendo uma piscina ok, né? É uma média de piscina boa. 7 metros é uma piscina grande, então quando a gente diminui um pouquinho, continua sendo confortável. Só que para ela ficar com essa dimensão aqui, eu não consigo deixar aqui com 80. Eu deixei aqui com 50 centímetros e afastei 30 centímetros aqui, para a gente conseguir dispor um paisagismo nessa região, certo? E aí a gente dispõe o chuveiro e a casa de máquinas aqui na esquerda, né, no recuo, nesse recuo lateral. Mantém também a mesma proposta. Você consegue colocar uma vegetação mais densa aqui, mas a gente precisa ter esse pessoal aqui funcionando. E eu preciso ter uma circulação de pelo menos 90 centímetros. Como a piscina ela veio aqui mais para a esquerda, para a gente liberar esse espaço, eu precisei puxar um pouco mais para trás também a esquadria aqui, né, da cozinha gourmet. Então, repare que isso impacta também na diminuição desses espaços, né? Como a gente falou anteriormente, que era outra preocupação. Então, caiu um pouquinho. Então, a gente traz para cá a esquadria, que antes era aqui do lado esquerdo, para aqui, para a direita, né? Gerando mais privacidade e acomodação aqui. Bem como a troca de ventilação continua acontecendo, né? Porque a gente tem esquadria aqui, esquadria aqui, esquadria aqui. Então, torna-se ainda assim um ambiente bem ventilado. Tá? Sobre o impacto na cozinha, como a gente precisou puxar mais para a esquerda essa parede, o que é que acontece? A ilha ela precisa ter pelo menos nos espaços de circulação, na verdade, 90 centímetros. Então a gente libera 90 centímetros aqui, 90 do outro lado, e aqui fica com 1 metro, certo? Acho funcional, a gente continua com a triangulação dos elementos, então a gente tem geladeira, cooktop e cubo da pia, né? Mantendo aquela eficiência de tirei da geladeira, preparei, lavei e cozinhei. Então funciona perfeitamente. E qual foi a ideia que eu tive aqui também para a gente deixar funcionar esses ambientes, tá? Já já eu chego aqui na piscina e no cantinho do L, na churrasqueira também aqui, só para entender o que é que interferiu aqui. Como o banheiro a gente puxa totalmente para o recuo, eu também puxei essa parede aqui desse banheiro, porque não tem necessidade dele ser tão maior. A gente deixa ele com 1,10 por 1,70, porque continua acontecendo bem, e a gente deixa a cozinha suja maior. Então a gente consegue botar as nossas cubas duplas, a gente consegue acomodar a máquina de lavar, e eu acho que nesse nicho aqui é o espaço certeiro para a gente botar os dois freezers e colocar aqui um armáriozinho vassoureiro, certo?
Porque aqui, ó, você vê que ele é mais estreitinho, então a gente consegue ter um armário vassoureirozinho, que você embute a vassoura, equipamento de limpeza, né? Faz um armário superior, né, acima do freezer e desse vassoureiro, bem como você teria armários superiores aqui nesse L também, e armários inferiores nessa parte aqui de baixo. Então acaba que resolve, sabe? E se torna uma cozinha, uma área de serviço confortável aqui, com quase 8 metros quadrados, funcionando bem, com a profundidade ok também, tá? E aí o que é que eu pensei? Para esse pessoal aqui não ficar exposto, né? Eu acho que quando vocês fizerem a ambientação, seja comigo ou com outro profissional, poderia se pensar numa composição que a gente embutisse na marcenaria uma porta de giro, certo? Por quê? Como seria isso? A gente não tem aqui a bancada e não tem armário superior, e a gente não tem armários aqui verticais, que a gente poderia botar aqui a torre quente e outro armário aqui. Então, a gente faria uma porta de giro embutida como se fosse uma porta de um armário, né? Com a largura aqui que precisa, de 80 centímetros. Então, essa área aqui ficaria meio que totalmente escondida. Isso aqui não impactaria na composição, porque isso aqui seria como uma porta de armário vertical grande, né? Então, teria uma unidade visual, e por essa porta vir mais para frente, a gente acaba que gera aqui mais um armário de armazenamento que pode ser usado aqui para área de serviço ou para outra área aqui. Ou essa porta ela pode vir mais para trás também não tem problema não. Mas eu acho que funciona super bem. Enquanto elemento visual, reduz um pouco a área útil, não fica tão grande e esconde aqui a área de serviço. Tá? Mas a gente continua tendo uma cozinha aqui gourmet funcionando. A gente, ao invés de fazer uma ilha com 2 níveis, faz com um nível só. E aí eu acho por bem acomodar aqui tranquilamente 4 cadeiras e 2 aqui, ou 5 aqui e 1 aqui. A gente faz um prolongamentozinho na mesa da bancada da ilha, deixa ela com 1,10, que a gente consegue afastar um pouquinho o embasamento da ilha para a gente ter espaço de acomodação dos pés. E trabalha tudo com banquetas, eu acho que funciona bem. Tá? E aí, como esse pessoal veio mais para aqui para trás, e a gente gera um espaço disponível aqui, então eu diminuí o tamanho da esquadria, tá? Que antes vinha até aqui na bancada, eu diminuí para que a gente conseguisse ter aqui 1,20 m e conseguisse resolver o espaço para uma churrasqueira a definir, seja em alvenaria, elétrica, gás, enfim. E tem espaço para botar a cubazinha, certo? E como eu falei, eu preciso ter 90 centímetros de circulação, né? Então, quando a gente traz o banheiro aqui para esse recuo, a gente precisa ter essa circulação aqui mínima de 90. Então, aqui você já sabe que tem 90 centímetros. Aí vem esse banquinho aqui, a gente gera esse espaço de circulação. Então, quando quiser cozinhar, né, fazer churrasqueira aqui, tem um espaço para receber os amigos, conversar. Ou, de repente, botar lá na frente uma mesa aqui, um ombrelone e fica aqui uma mesa externa, né? Gera essa possibilidade aqui. E por termos aqui a circulação de 90 centímetros e mais esse recuo aqui das esquadrias, acaba que a gente termina tendo aqui cerca de 1,20 m entre a piscina e a esquadria. Então a gente consegue acomodar aqui dentro também aquela proteção que o Vitor sugeriu que a gente tivesse, meio que um alçapão, né? Que a gente ainda vê como é que executa isso, bota uma base de metalão estruturado e por cima um revestimento e abre isso como se fosse uma esquadria, um alçapão mesmo, sabe? Eu acho que funciona bem e dá para acomodar. Para a piscina, a gente eleva a paredezinha dela. Eu vou mostrar isso aqui na maquete, mas a gente elevaria uma das paredes para termos a cascata e a gente eleva um pouquinho as bordas, né? Aí a gente tem um nível adulto aqui, ó, de 1,95 por 3,55, profundidade de 1,40, e aqui a hidrozinha, que eu acho funcional, que você basta botar os pontos aqui de hidro e você pode sentar e se torna uma área que aconchega para quem quiser conversar nessa região, esteja aqui, esteja no banco, esteja na churrasqueira e de repente na mesa também, já que isso aqui tem a possibilidade de abrir, certo? Então eu acho que funciona super bem, a gente reduz a área, mas continua mantendo a proposta e funciona, certo? Em termos visuais, a gente não alterou nada do nosso projeto, né? Mudou aqui a esquadria, que eu botei o material em alumínio anodizado na cor bronze, que fica pertencente à paleta que a gente escolheu, certo? Ficou uma composição visual ok. A proposta ela se mantém intacta, certo?
Aqui na outra lateral a gente vê, rapaz, tá parecendo mais escuro aqui por causa do céu na renderização, que eu deixei meio que nublado, aí escureceu bastante, mas a cor realmente é um fendezinho mais claro, tá? Eu acho que fica super moderno e atemporal e casa muito bem, tanto com o tijolinho aqui travertino, quanto com a madeira e o telhado, mantém tudo tom sobre tom, sabe? Ah, a gente mantém aqui o banco, a santinha, daqui do outro lado a gente tem essa perspectiva. Na parte de trás, né, a gente teria o bancozinho, usar o cantinho aqui da churrasqueira e da cuba, e a gente faz aqui um embasamento para botar a troca de carvão e a porta de alumínio. Aqui é a piscina, né, a gente teria as bordas elevadas aqui 20 centímetros, essa aqui com 1 metro, né, então fica 1,20 m, viabiliza a cascata e a gente joga a vegetação na lateral e na parte de trás o chuveiro fica aqui na lateral e a casa de máquinas ao lado, né? Aí a gente tem o banquinho aqui vendo pelo outro lado. E aí isso impactou também na questão da árvore, né? Como a gente não tem uma árvore aqui, aqui cabe essa palmeira aqui, esse tipo de palmeira. Mas a gente deixa para botar a árvore naquele outro espaço de vegetação que a gente gera aqui atrás, né? Que termina sendo um espaço ok também, grande, que dá para fazer um paisagismo legal. Aqui também eu já adianto que eu fiz o que foi pedido, de prolongamento aqui da pavimentação, bem como aqui também, tá? Mas visualmente a gente mantém aquela unidade estética e a nossa casa se mantém. Abrindo a maquete aqui, a gente vê com mais detalhe a parte de trás. Vamos lá, deixa eu aumentar aqui o zoom. A gente vindo para cá, ó, a gente tem as esquadrias, tem a composição que não muda, certo? Mas aqui na parte de trás, olha como ficou legal. A gente tem a piscina acontecendo, o espaço aqui de 50 centímetros que você pode preencher de ventilação. Aqui a hidrozinha que eu propus, certo? Que eu acho bem interessante. Bem como também aqui a cascata acontecendo. Repare que ficou uma piscina bem funcional, com 5,35 m, certo? Acontece aqui super bem, eu gostei bastante, tá? Aqui do nosso cantinho do... Opa, peraí, só um minutinho. No nosso cantinho aqui atrás, né, a gente tem o banquinho acontecendo e a nossa áreazinha aqui de trás que daria certo. Aqui mantém a estética todinha, né? Repare que o nosso projeto continua aqui com a mesma estética. Tudo acontecendo bem. E a gente tem a áreazinha da churrasqueira acontecendo, né? Então, a gente pode fazer aqui um armáriozinho em alumínio, né? Podemos prever, se for uma churrasqueira na bancada, faz o espaço aqui da churrasqueira para botar o carvão, aqui o porta-carvão, a piazinha, né, que é útil para se lavar o que precisar, e temos o banheiro aqui acontecendo, né? Nesse outro lado aqui, quando a gente vem, a gente tem o acesso de serviço do mesmo jeito, os banheiros acontecendo, a porta de correr do quarto lá que eu falei, né? E aqui é outra coisa que a gente pontuou, a nossa áreazinha técnica acontecendo, né? Funcionando aqui numa boa, mantendo a composição e principalmente sem afetar a nossa fachada. Ela continua como antes. E aqui a gente tem um sobrado, então ninguém da rua vai ver isso aqui direitinho. Quem vai ver mais é o pessoal que estiver aqui, mas não muda em nada a nossa estética. Não muda absolutamente em nada o nosso projeto. Ele continua lindo e funcional. Viu? Só não está aqui o bloco 3D da parte de carregamento de carro elétrico, mas a gente especifica isso na planta de pontos elétricos. Tá joia? Mas aqui está o projeto acontecendo normalmente. Tá bom? Qualquer dúvida é só perguntar lá no nosso grupo. Eu espero que vocês gostem. Eu acho que a gente consegue atender o que foi pontuado bem direitinho. Tá bom? É isso.